really intended by the countries in the Gulf to achieve. A intenção dos países do Golfo é alcançar uma autonomia estratégica, e isso está de fato acontecendo. Tudo isso talvez tenha sido ofuscado e atrasado pelo fim do processo de redução de tensões, o chamado cessar-fogo, e pela retomada da escalada por parte dos Estados Unidos, movidos, na verdade, por frustração e pela falta de um plano claro para alcançar o que quer que Donald Trump pretendesse alcançar. Isso nunca ficou totalmente claro. E para concluir, eu diria que continuo acreditando que o que foi feito contra o Irã, em termos de agressão, já foi suficiente para convencer os iranianos de que precisam de um poder de dissuasão nuclear. E talvez eles já tenham um. Há rumores de que eles podem, de fato, estar prestes a seguir o exemplo da Índia e do Paquistão, realizando uma explosão de demonstração em algum ponto do próprio território. Mas eu não sei se isso é verdade ou não. Eu suspeito que, de muitas formas, seja mais vantajoso para o Irã seguir o modelo de Israel nas fases iniciais da sua dissuasão nuclear. Ou seja, deixar todo mundo em dúvida sobre o que exatamente eles têm e o quão poderosa essa capacidade pode ser. Mas está muito claro que um dos piores erros dessa guerra foi o assassinato dos que se opunham à construção de armas nucleares, começando por Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. E as consequências disso ainda não se manifestaram completamente. Eu queria te perguntar um pouco sobre o próprio Israel. O chefe da defesa israelense disse que o país precisaria, estou parafraseando, de 6 ou 7 exércitos de defesa de Israel para conseguir levar adiante seus objetivos regionais do jeito que está fazendo, o que basicamente dá a entender que está sobrecarregado. Talvez fosse melhor voltar a um projeto no estilo Ben-Gurion, de ocupação, limitando de fato suas fronteiras à Cisjordânia e a Gaza. E claro, tudo isso enquanto Israel continua expandindo seus assentamentos. Um novo relatório diz que 62 novos assentamentos foram autorizados há 1 ou 2 dias. As invasões aos campos de refugiados continuam em várias áreas, sendo o campo de refugiados de Al-Ain o mais recente a aparecer nas notícias. E claro, está tentando capturar pontos estratégicos no Líbano. Você mencionou Tiro, mas Al-Mansuri, no setor oeste, Nabatea e outras áreas também estão na linha de fogo. Então, qual é a sua avaliação de como isso vai terminar para Israel, considerando o quanto o país está sobrecarregado e a escassez de recursos que enfrenta? E se os Estados Unidos recuarem da região, e levando em conta a situação dentro dos próprios Estados Unidos, em relação à opinião pública sobre Israel, talvez não seja exagero dizer que em algum momento os Estados Unidos possam se afastar de Israel, caso a influência do lobby sionista enfraqueça por qualquer motivo. Então, qual seria o ponto final para Israel nessa história? Muito incerto. Acho que podemos começar com alguns pontos para discutir isso. Primeiro, Israel nunca, em todos os seus 78 anos de existência, nem mesmo antes da independência, apresentou uma proposta própria de convivência pacífica com ninguém, nem com os palestinos, nem com nenhum dos seus vizinhos. A única abordagem de Israel é militar. Na prática, Israel faz uma política externa sem diplomacia, totalmente militar. E Israel, como eu já disse, tem desfrutado de uma certa impunidade. Tem sido protegido nas Nações Unidas pelos Estados Unidos das consequências políticas do seu mau comportamento, dos seus crimes contra a humanidade. Ela tem sido protegida no campo de batalha pelo apoio logístico e de inteligência dos Estados Unidos. E agora há um esforço sendo feito no Congresso americano para consolidar essas duas relações. A ideia é tornar obrigatório por lei que todo o conhecimento militar, os equipamentos e a tecnologia dos Estados Unidos fiquem livremente disponíveis para Israel,
como se Israel fosse parte do próprio país, e que todas as informações de inteligência também sejam compartilhadas com Israel. Isso é algo profundamente ofensivo para qualquer nacionalista americano, e a reação contra isso está crescendo. Mas em Israel, existe uma ala muito poderosa dentro do gabinete que não quer encarar a realidade de que o país não pode mais bombardear e atacar outros sem ser bombardeado e atacado também. Em outras palavras, Israel agora enfrenta consequências. Os Estados Unidos não podem protegê-lo, e ele próprio também não consegue se proteger. Outros na região, que se sentem ofendidos e prejudicados, vão reagir. Essa é a lição do Hezbollah, do Hamas, a lição do Irã. Então, o futuro, a menos que haja alguma acomodação dos interesses iranianos e algum tipo de paz mais ampla na Ásia Ocidental, onde o Irã, aliás, já bombardeou 8 países, incluindo Israel, o futuro é de guerras intermitentes. Sempre que Israel tentar fazer com os outros o que tem feito habitualmente, agora vai sofrer retaliação. E pode ser uma retaliação muito séria. Então, é só uma questão de tempo até que as ações de Israel no Líbano sejam respondidas com o bombardeio prometido do norte de Israel em um nível feroz por parte do Irã. Já houve alguns ataques, mas o Irã tem capacidade para fazer muito mais, e provavelmente vai fazer. Ou seja, não há segurança em Israel. E vale lembrar, Israel foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para servir como um refúgio seguro para os judeus europeus. A criação de Israel acabou tornando insustentável a presença de judeus nos países árabes, os chamados judeus árabes, que foram então levados para Israel. Mas hoje, Israel é o lugar menos seguro do mundo para judeus, e isso vai continuar sendo assim. Agora, o problema não são mais atos aleatórios de terror cometidos por indivíduos revoltados. Agora o problema são movimentos não estatais, em países vizinhos, como o Hezbollah, o Hamas, o Irã, o Ansar Allah e outros. E há também a questão da possibilidade de Israel normalizar suas relações com países árabes, com seus vizinhos árabes, ignorando esses temas, ou seja, a beligerância de Israel e o genocídio. Aliás, você mencionou o genocídio no passado, mas ele não ficou no passado. Ele continua de forma menos visível, mas igualmente horrível. E dá para dizer, na verdade, que a limpeza étnica que está acontecendo na Cisjordânia, e que agora foi oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas como tal, se parece muito mais com um genocídio do que muitas outras situações, inclusive algumas na sua própria região, como com os Rohingya ou em Xinjiang, com os uigures. Isso é bem mais extremo do que qualquer um desses horrores, que claro eu não apoio. Mas eles existem. Isso me leva a outro ponto. Não é só que Israel está perdendo apoio nos Estados Unidos. Hoje, só cerca de 6% dos democratas apoiam Israel, pelo que eu sei. Entre os republicanos, há uma pluralidade, mas não uma maioria, que ainda apoia Israel. Quando a gente olha para a demografia, os apoiadores de Israel são, em sua maioria, republicanos da geração Boomer, ou seja, republicanos nascidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu não sou um deles, nasci antes do fim da guerra. Mas esses republicanos Boomers continuam grudados em Trump e em Israel como cracas numa rocha. Mas eles estão morrendo. Eu também, aliás. Mas, sabe, acho que ainda vai demorar um pouco para mim. Enfim, acho que a mudança nos Estados Unidos está cada vez mais evidente. Os Estados Unidos sempre foram o maior defensor de Israel no mundo, seguidos provavelmente pelo Canadá, que também é um estado colonizador da América do Norte. Mas agora a Europa está despertando. A gente vê políticos corajosos, como Pedro Sánchez, na Espanha, se posicionando contra qualquer tipo de cooperação com o mal, que é o que Israel está praticando. A Giorgia Meloni, na Itália, parece estar indo pelo mesmo caminho. E os franceses, que têm um lobby sionista bem forte, agora parecem mais ambíguos em relação a essa questão.
The Germans have just been humiliated by a failure to be elected. Os alemães acabaram de ser humilhados por não conseguirem ser eleitos para o Conselho de Segurança, principalmente por causa do apoio incondicional a Israel, algo que já não é mais politicamente aceitável na comunidade internacional. Então, o que vai acontecer com Israel? Talvez recupere o bom senso e faça as pazes com seus vizinhos, que, na minha opinião, aceitariam de bom grado se Israel agisse de um jeito compatível com a paz. Mas, mais provavelmente, o país vai acabar se esvaziando. A insegurança vai afastar as pessoas. A falta de oportunidades econômicas, a necessidade constante de correr para abrigos antiaéreos a qualquer momento, tudo isso é muito desestabilizador. E literalmente desestabilizador, no sentido de que os colonos vão procurar outros lugares para se mudar. O exército está por um fio, segundo a própria admissão do seu comandante. As forças de reserva, das quais Israel depende, fazem parte de um exército que foi criado para guerras curtas e vitoriosas, algo que o país sempre soube fazer muito bem. Mas agora está numa guerra de desgaste, e essa guerra não vai simplesmente acabar. Israel pode até ocupar todo o sul do Líbano, mas isso não vai livrá-lo do Hezbollah, nem de contra-ataques do Irã, do próprio Hezbollah e de outros. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, no fim das contas, na Síria. Mas o abuso israelense na ocupação de parte do território sírio gera ressentimento e o desejo de reagir. Israel precisa fazer as pazes com seus vizinhos e com os palestinos, se quiser ter segurança de verdade. E eu acho que isso está ficando tão evidente que até os sionistas mais fervorosos vão ter que aceitar. Então é isso. Acho que eu paro por aqui. Mas veja, você está me pedindo para prever o futuro. Eu diria que esse é um caso em que o futuro pode muito bem rimar com a história. Nos séculos 11 e 12, existiram dois reinos cruzados cristãos exatamente na região onde hoje fica Israel. E eles foram igualmente tolos na falta de disposição para se adaptar ou fazer acordos de paz com seus vizinhos muçulmanos e também com alguns vizinhos cristãos árabes. Com o tempo, o apoio estrangeiro deles foi desaparecendo, e eles também desapareceram. Então, esse experimento sionista de criar uma pátria no meio de um mar de populações árabes cristãs que estão ali há 2 milênios, ou pelo menos há 1.500 anos, tem um resultado muito incerto. Mas, na minha opinião, é muito improvável que dê certo, considerando o modo como Israel tem agido. Poderia ter seguido outro caminho, e nesse caso estaria integrada à região. Mas prefere fingir que faz parte da Europa, enquanto os europeus estão cada vez menos dispostos a aceitá-la assim. Então eu acho que Israel se isolou. Virou um pária internacional. Lá vem de novo essa palavra terrível. E isso não aponta para um futuro promissor para esse país. E dá para se lamentar por isso. De verdade, é algo tão desnecessário. É o caso de um povo tão traumatizado que constrói um país inteiro em cima de uma psicose. O mundo inteiro quer nos matar, então precisamos matá-los antes que nos peguem. Essa é a mentalidade, completamente psicótica e totalmente contraproducente. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Muito obrigado pelo seu tempo. E eu queria avisar que o embaixador Freeman começou a reunir boa parte do seu trabalho em um Substack gratuito. A gente vai deixar o link do Substack na descrição, então confiram lá. Embaixador Freeman, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado, Tishman. Tuazin Albert Daftain Lodge. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Jotishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E, se não puder contribuir, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas.
E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Finally, don't forget to hit the subscribe button.